Hello, friends. Olá, amigos. Você já se perguntou se a Bíblia é realmente verdadeira? Podemos realmente confiar no que ela diz? Felizmente, Deus nos deu muitas evidências nas quais podemos basear a nossa fé. Considere o apóstolo Pedro, que passou mais de 3 anos com o próprio Jesus, andando com ele, conversando com ele e até mesmo vendo-o glorificado no Monte da Transfiguração. E, no entanto, Pedro nos diz que essas manifestações físicas não são a evidência mais forte para a fé. Em vez disso, ele escreve: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Hoje, daremos uma breve olhada na profecia mais longa dada na Bíblia e veremos como ela foi notavelmente cumprida e por que é importante para nós entender hoje. Continuando nossa jornada pelo livro O Grande Conflito, seguiremos os passos de Guilherme Miller, que ficou surpreso ao estudar cuidadosamente seu versículo bíblico, descrito em Daniel 8,14. Ele leu onde o profeta Daniel ouviu uma voz celestial dizendo: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Determinado a aprender o significado desta profecia, Miller pediu a Deus para guiá-lo enquanto ele continuava seguindo sua prática de comparar escritura com sua concordância bíblica em mãos. Usando esse método, Miller aprendeu, lendo o livro de Números, capítulo 14, verso 34, e Ezequiel, capítulo 4, verso 6, que um dia na profecia simbólica representa um ano. Aplicando este princípio, ele percebeu que o período de 2.300 dias proféticos representava, na verdade, 2.300 anos literais. Portanto, o santuário mencionado em Daniel 8, 14 não poderia ser o santuário judaico do Antigo Testamento. Miller seguiu o pensamento geralmente aceito da época, de que na era cristã a própria terra era o santuário. Portanto, raciocinou ele, a purificação do santuário deve significar que a terra seria purificada pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Ficando cada vez mais entusiasmado, Miller concluiu que, se pudesse encontrar o ponto de partida correto para os 2.300 dias, saberia quando esse período terminaria e quando Jesus voltaria. Com uma seriedade nova e mais profunda, Miller continuou estudando as profecias. Ele não encontrou nenhuma pista em Daniel 8 sobre quando a profecia dos 2.300 dias começaria. No entanto, no capítulo 9, a sequência temporal começou a se desenrolar. Seguindo a bela oração de Daniel, vemos o anjo Gabriel voando rapidamente em auxílio de Daniel, dizendo-lhe que tinha vindo para ajudá-lo a entender a visão. Começando no versículo 24, lemos. Começando no verso 24, lemos: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O que significa isso? Estudando a passagem cuidadosamente, Guilherme Miller entendeu que as 70 semanas proféticas mencionadas pelo anjo representavam 490 anos literais. Ele também percebeu que a palavra determinado neste versículo significa literalmente ser cortado, mas do que eles foram isolados.
From what were they cut off? Ellen White explica. Como os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, deve ser o período de que as 70 semanas se separaram. Cut off. Estas devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias e os dois períodos devem começar juntos. Periods must begin together. Observe em Daniel 9:25 que o anjo declarou que as 70 semanas começaram com o mandamento de restaurar e edificar Jerusalém. Commandment to restore and build Jerusalem. Continuando sua busca, Miller encontrou a resposta sobre quando esse evento aconteceu no livro de Esdras, capítulo 7, versos 12 a 26. To 26. Embora houvesse decretos preliminares, a história confirma que o decreto mais completo para restaurar e reconstruir Jerusalém foi emitido por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. 57 BC. Agora que temos a data inicial de 457 a.C., o restante da profecia se encaixa perfeitamente quando aplicamos o princípio profético dia-ano. Day, year principle. Assim como o anjo explicou em Daniel 9:25, haveria 7 semanas e 62 semanas, ou 483 anos até o Messias. Until the Messiah, A palavra Messias significa o ungido. E no outono de 27 d.C., Jesus foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O anjo explicou que ele, ou seja, Jesus, firmará aliança com muitos por uma semana, mas no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. sacrifice and offering, E ele faria isso sendo cortado, being cut off. mas não para si mesmo. Isso representa o tempo do ministério de Cristo na terra, seguido por sua crucificação 3 anos e meio depois. Novamente, esta profecia foi cumprida na hora certa, quando Cristo foi crucificado em 31 d.C. Os restantes 3 anos e meio desta semana profética terminaram com a rejeição final do Evangelho pelos líderes judeus e pelo apedrejamento de Estevão em 34 d.C. Foi então que a mensagem do Evangelho se estendeu a todo mundo. Was extended to the entire world. Maravilhado com o cumprimento exato da profecia até então, Guilherme Miller percebeu que, com esses dados em mãos, bastaria um simples cálculo matemático para descobrir quando os 2.300 dias terminariam. To find out when the 2,300 days or years would end. Visto que a profecia indicava que as 70 semanas ou 490 dias seriam cortadas dos 2.300, restavam ainda 1.810 dias proféticos ou anos literais. 1,810 prophetic days or literal years. A partir de 34 d.C., 1.810 anos se estendem até o ano de 1844 d.C. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8:14 terminam em 1844. In 1844. Surpreso, Guilherme Miller percebeu que havia descoberto muito mais do que pretendia inicialmente ao iniciar sua cuidadosa jornada de estudo da Bíblia. Of course, É claro que hoje percebemos que Jesus não retornou à Terra em 1844. Então, será que esta surpreendente profecia falhou no final? Absolutamente não. as we À medida que continuamos a mergulhar nesta incrível profecia, perceberemos que é muito mais do que apenas números, datas ou fatos históricos. dates or historical facts. We will Veremos que Deus está falando diretamente conosco, lembrando-nos que nossos tempos estão em suas mãos e que Ele é o governante de tudo, e que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sei que para alguns de vocês esta profecia pode ser muito nova. Outros podem estar familiarizados com ela, mas gostariam de entendê-la melhor. Quero encorajar cada um de vocês, caso ainda não o tenha feito, a baixar o livro Grande Conflito no URL mostrado na parte inferior da tela,
onde você pode estudar esta profecia bíblica com mais profundidade. Bible prophecy more in depth. Outro excelente recurso para estudar a profecia bíblica pode ser encontrado nesse site mostrado aqui na tela também, conforme você pode ver. Study. And you'll see that on your screen as well. Amigos, ao encerrarmos, convido-os a orar comigo agora. Just now. Pai amoroso, obrigado por revelar segredos e informações especiais ao seu povo, por meio dos profetas que designou. You Pedimos que o Senhor nos ajude a perceber que estamos vivendo no fim dos tempos. Não há mais tempo, nem mais profecia, depois de 1844. we are living just before Jesus. Estamos vivendo bem pouco antes do breve retorno de Jesus. Ajude-nos a nos interessarmos pela Bíblia, por suas profecias e por sua aplicação prática em nossas vidas. Ao compartilharmos com outros as boas novas de que Jesus pagou o preço da vida eterna por nós por meio de sua morte, sua ressurreição e ministério de intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial, neste momento, e que em breve tirará suas vestes sacerdotais e vestirá suas vestes reais e virá nos levar para casa na hora de sua segunda vinda. Obrigado por nos ouvir e por nos revelar tanto através da Bíblia. Feeling so much to Ajuda-nos a ser estudantes da Bíblia focados em sua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amen.